Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 30 de maio, festa da Santíssima Trindade. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar na festa da Santíssima Trindade, o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa é a nossa vida e a nossa fé. Mais claro do que isso não se pode. Durante a sua vida terrena, Jesus deixou transparecer seu relacionamento único com o Pai querido, seu Abá, com o qual ele era uma coisa só. Bem sabemos que esse foi o motivo principal de sua condenação, se fazer igual a Deus. Jesus nos revelou o Pai. Do outro lado, quem é profundo sabe ler a obra fundamental do Espírito na vida de Jesus, a partir da sua concepção, a experiência do deserto, a vida pública, até a promessa e a realização do tempo de Pentecostes. A vinda da terceira pessoa da Trindade no meio de nós. Medite e faça experiência da ação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que são um, e você entenderá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegou finalmente a festa da Santíssima Trindade, a festa da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos esperam como convidados de honra neste grande banquete. Nos esperam para fazer parte desta maravilhosa família que eles são e que contém todo o bem e toda a alegria que se possa imaginar. Nós somos o quarto convidado. Sem dúvida, a palavra Trindade não soa muito bem nos nossos ouvidos, porque não estamos acostumados a ela. Mas foi o modo que os antigos encontraram para expressar sua maravilha, sua admiração, seu feliz assombro diante de um mistério tão grande, o mistério de Deus, que é como o concentrado de toda a alegria que o ser humano possa desejar. A Trindade é a pérola escondida, o tesouro perdido no fundo dos mares da nossa vida. Feliz de quem o encontra e dele vive. Reflita bem, a nossa vida inicia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, iniciamos a nossa vida cristã batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como fala o Evangelho de hoje. A nossa vida também se conclui com uma bênção. No velório, o Padre abençoará o nosso corpo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os momentos mais importantes da nossa vida são feitos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como por exemplo o casamento ou a ordenação sacerdotal. Sem contar que a Santa Missa, que torna atual, presente e vivo o sacrifício de Cristo, inicia e termina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
qualquer coisa façamos, do começo ao fim do dia, é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe nada mais forte, mais presente na nossa vida do que a Santíssima Trindade, a comunhão de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem sabemos que não se trata de três deuses, donos do universo, mas de um só Deus que está vivo em três pessoas. Essas pessoas são um puro lance de amor uma para a outra, uma com a outra, uma dentro da outra. Sem dúvida, nessa altura, a nossa cabeça dá um nó. Como é possível que um seja três e três seja um? Parece uma mágica, um malabarismo intelectual que não tem muito a ver com a nossa labuta do dia a dia. Ao invés, irmãos, muito pelo contrário, esse é o fundamental mistério que sustenta a nossa fé e a nossa vida. Como sempre, as coisas de Deus ultrapassam a nossa pequena cabeça, mas não são impossíveis de entender. Deus é Pai e não padrasto, e Ele se deixa conhecer e amar. Isso mesmo, o principal desejo de Deus, quando nos criou, e também nesse momento, é que possamos conhecê-lo e amá-lo, e ao mesmo tempo possamos nos sentir amados, intimamente conhecidos, possamos viver em comunhão com Ele. Uma coisa é certa, nós temos a experiência do amor do Pai. É só pensar na criação, que nunca para. Se nós estamos vivos, é porque Deus nos mantém em vida em cada momento. Deus Pai nos ama e nós somos preciosos aos seus olhos. Bem sabemos e sentimos isso. É uma experiência concreta. Depois, se pensarmos em Jesus, logo sentimos que Ele nos salvou, que se não fosse por Ele, ainda estaríamos esmagados no fundo da fossa dos nossos pecados. Pensando nos dois, no Pai e no Filho, devemos lembrar que infinitas vezes Jesus afirmou de ser uma só coisa com o Pai. Ele dizia: "A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Eu e o Pai somos um. Eu amo o Pai e faço tudo o que lhe agrada." São infinitas as vezes que Jesus diz com força e clareza que do Pai saiu e ao Pai vai voltar, e que não são dois separados, mas um só. Do outro lado, o Pai declara no batismo de Jesus: "Este é o meu Filho, o amado, no qual me comprazo, no qual encontro toda a minha complacência, o meu prazer, a minha alegria." O Pai e o Filho são uma coisa só. Se amam com paixão e se correspondem perfeitamente. Pode ser difícil entender, mas uma coisa é certa: o Pai tem a sua personalidade, age e ama. O Filho tem sua personalidade e anuncia, faz milagres, age e ama. Mas os dois se referem um ao outro como duas pessoas que se amam imensamente, que têm o mesmo intuito, o mesmo plano, a mesma vontade, o mesmo ser, vivem no mesmo amor, vivem um no coração do outro, são uma coisa só. Com um pouco de paciência iremos entender. O Pai e o Filho não vivem sozinhos. Existe também o Espírito Santo, pré-anunciado por Jesus inúmeras vezes. Sem dúvida, o Espírito Santo é a pessoa menos conhecida e menos apresentada na Bíblia a respeito do Pai e do Filho, mas não ausente para quem sabe ler e compreender as coisas. Graças à experiência direta que temos hoje do Espírito Santo,
pela experiência que sentimos e experimentamos de sua ação em cada instante, podemos entender quem Ele é. E uma coisa é certa, a nossa vida não vai para frente sem o Espírito Santo. Ele é o motor da nossa santificação, e não somente da nossa pessoal santificação, mas é o motor da Igreja inteira, de toda a Igreja. Ele convencerá o mundo, Ele é o grande protagonista da evangelização, o grande prometido e esperado que festejamos no domingo passado. Sabemos que Ele existe pela experiência direta que temos dele, além que pela nossa fé. A grande pergunta de hoje é: como estas pessoas conseguem ser um? Como conseguem ser uma coisa só? Como elas são um? Da mesma forma que um só é o espaço que está dentro de um triângulo fechado pelos 3 lados. O amor tem o poder de nos unir. Você não consegue segurar o amor como não consegue segurar a luz, mas sabe muito bem o que é a luz. Dela você faz experiência todo dia. E a mesma coisa é o amor. Você faz experiência dele todo dia. Dizia Santo Agostinho: ninguém diga não sei o que é amar. Ame o irmão e amará o próprio amor, e conhecerá o próprio amor. Você acabará conhecendo mais o amor com que você ama do que o próprio irmão que você ama. Eis então que Deus ficará mais conhecido do que o irmão que está ao teu lado, porque Deus é mais íntimo, mais experimentado, mais certo do que o teu irmão. Abrace Deus amor, abrace Deus com amor. Você vê o amor e quando você vê o amor, você vê a Santíssima Trindade. São palavras de Santo Agostinho. E este santo continua dando o exemplo da primeira comunidade cristã para que possamos entender. Nos Atos dos Apóstolos encontramos a frase: todos os que haviam abraçado a fé eram um só coração e uma só alma. Eis o que diz Santo Agostinho a respeito disso. Se, portanto, o amor e a caridade fez de tantas almas uma só alma e de tantos corações um só coração, quanto mais poderosa será a caridade que une o Pai e o Filho. Seguramente mais potente do que aquela que existia entre as pessoas que tinham um só coração e uma só alma. E se o coração de muitos fiéis se tornou um, e assim a sua alma, pelo amor, como você ainda ousará dizer que o Pai e o Filho são 2 e não um? Se fossem 2 deuses, não teria caridade e amor entre eles. Reflita: se aqui nessa terra a caridade é capaz de fazer com que a tua alma e a alma do teu amigo sejam uma coisa só, como é possível que na Trindade o Pai e o Filho não sejam um só Deus? Depois de termos meditado mais profundamente sobre essas reflexões, que nos ajudam a perceber mais intimamente o mistério da Santíssima Trindade, podemos agora ler novamente o trecho que estamos meditando. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
Estamos agora prontos para escolher o propósito que nos ajudará a vivenciar essa comunhão trinitária. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Ide, batizai e ensinai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulhados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Caminhando na praia deserta, me vi a pensar no mistério da Trindade Santa. Quando ao longe um menino tentava colocar o mar num buraquinho na areia. Logo me aproximei dizendo a ele: